Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Talk Gap, nosso podcast onde eu vou contar sobre histórias do meu dia a dia e também alguns desabafos. No episódio de hoje, falaremos um dos assuntos mais pedidos por aqui, a jornada dos nossos clientes na Marquesan. Eu acredito que toda a comunicação e a jornada que o cliente percorre dentro de uma empresa precisa estar 100% conectado com uma empresa que quer ser vista e reconhecida. Então, a jornada que eu vou contar aqui conecta 100% com o que a Marquesan quer transmitir e passar. Mas eu resolvi vir contar essa jornada para justamente valer como referência para vocês e principalmente um alerta para vocês terem um modelo de jornada de clientes para adaptar completamente à empresa que vocês têm e ao que vocês querem passar. Uma das coisas mais importantes sobre esse processo é que justamente ele foi uma construção conforme a realidade da Marquesan foi se alterando. E sempre pensamos como podemos melhorar a experiência do cliente dentro da empresa. Então vamos lá, vamos à jornada. Como fazemos quando o cliente é novo no mundo empresarial? Ele entra em contato conosco de alguma forma e é importante saber como ele chegou até você, enfim, até a sua empresa. Se foi pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo site e principalmente sempre verificar se ele veio através de alguma indicação ou inclusive, tu saber o motivo que faz com que ele tenha entrado em contato para conhecer. Eu sempre pergunto isso quando a pessoa iniciou aqui na Marquesan. Então, depois de saber por quais meios de comunicação ele veio falar com a gente, se veio por indicação ou não, marcamos uma reunião para eu conhecer esse cliente, entender as necessidades, saber como podemos ajudar ele no processo, e desse momento também ele já nos conhece. É importante ressaltar que nessa reunião eu sempre converso sobre as responsabilidades de um contador e as responsabilidades de um empresário, tá? Que isso é uma das coisas mais importantes. Depois dessa reunião, nós mandamos a proposta de honorários contendo todas as atividades que serão realizadas e de responsabilidade da Marquesan. Ele aceitando a proposta, mandamos a listagem de documentos necessários para o trabalho que nós vamos desenvolver. Como ele, nesse caso aqui, nessa jornada, ele está iniciando a jornada empresarial, abrindo uma empresa, verificamos, depois dele mandar os documentos, se é necessário fazer o certificado da pessoa física dele ou não. Caso seja necessário, nós agendamos tudo por aqui e durante esse processo todo, nós vamos informando ele sobre todas as etapas. Então, uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade com empresas que eu estava contratando, de marketing, de emissão de nota, enfim, todos os tipos de empresa, é que eu não tinha sempre claro quais eram os próximos passos a serem realizados. Então, não existia um próximo passo. Ele sempre ficava ali e eu ficava perdida, sabe? Então, dentro da Marquesan, a gente implementou isso, que toda vez que realizamos um passo, já mostramos para ele, já mostramos para o cliente quais são os novos passos que vamos realizar. Então, depois de fazer ou não, dependendo do caso, o certificado digital da pessoa física, encaminhamos a estrutura da empresa. Ponto importantíssimo para os contadores que estão me ouvindo, tá? Nós enviamos a estrutura da empresa para o cliente aprovar. O que tem nessa estrutura? Sugestões de quinais conforme a nossa reunião, conforme o que a gente passou na reunião, os nomes, como é que ele pode escolher o nome da empresa, o endereço e as demais informações de estrutura burocrática que aquele cliente precisa aprovar, para daí sim, quando ele aprovar, iniciamos o processo na junta comercial de constituição dessa empresa. Empresa liberada na junta comercial e 100% formalizada, com todas as inscrições, alvarás, tudo que precisa, realizamos a cobrança dos honorários de abertura. Sim, gente, eu, por escolha interna da Marquesan, cobro os honorários iniciais de abertura de uma empresa
após tudo concluído. Por quê? Porque eu sempre falo, naquela reunião inicial que eu fiz com o cliente, que o principal pilar da Marquesan é a confiança. Eu preciso confiar no meu cliente tanto quanto o meu cliente precisa confiar em mim. Então, o principal pilar é a confiança. Depois da empresa 100% liberada, realizamos o certificado digital da pessoa jurídica. Esse certificado, a gente faz tudo pelo WhatsApp, tá? E sempre falando para eles, nossos parceiros vão entrar em contato com vocês quando tem parceiro de certificado digital. O certificado, tu vai fazer a reunião por videoconferência, tu precisa mandar a senha, sempre dando todas as informações sobre aquele passo a passo, tá? Outra reunião depois disso é marcada comigo, com a Gabriela, para eu explicar todo o passo a passo da rotina mensal que aquele cliente precisa ter com aquela empresa, tá? Então aqui é tudo explicadinho. Uma das coisas mais importantes sobre essa reunião é que eu sempre deixo todas as informações que eu passei para aquele cliente anotadas. Deixo essas informações por escrito. Assim, o cliente precisa dar uma conferida na ata de reunião, enfim, o que ele precisar, ele sempre tem anotado. Isso foi uma das coisas que eu sempre via dificuldade com o tempo, era que eu avisava alguma coisa para o cliente por reunião e depois ele esquecia ou ele não lembrava mais e me falava, Gabi, eu não lembrava disso, ou até mesmo, em alguns casos, tu não me passou essa informação. E para me proteger e para proteger o cliente também, para ajudar o cliente, eu comecei a escrever todas as reuniões, deixar uma ata. E aqui que é interessante do porquê que eu uso o Google, justamente, porque na agenda do Google eu consigo fazer as reuniões com atas internas já, deixar a reunião ali anotado, enviar para o cliente, ele dá a aprovação. E depois dessa reunião inicial, durante essa reunião muitas vezes, eu já compartilho a pasta do Google Drive que nós utilizamos para o cliente nos enviar a documentação e nós enviarmos a documentação para o cliente também. Então a gente usa praticamente tudo do Google, tanto a agenda do Google quanto o Google Drive, para ter essa comunicação com o cliente muito mais facilitada, porque o Google todo mundo hoje em dia já sabe utilizar ele. E depois desse processo finalizado, começamos o acompanhamento mensal, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica dessa empresa, desse CNPJ que se formou e nós somos responsáveis a partir desse momento, certo? Nesse meio tempo, enviamos o contrato de honorários da Marquesan e para nós iniciarmos oficialmente o trabalho, este contrato precisa estar assinado. Eu não trabalho sem contrato assinado e sugiro para vocês nunca, jamais trabalharem sem contrato assinado também. Quando o cliente vem de outra contabilidade, então a empresa já está constituída, realizamos o mesmo processo de transação, só que muitas vezes não é necessário as etapas dos certificados, enfim, a junta comercial, a gente já pula para as reuniões, para como é o processo da Marquesan, para a estrutura, como eu posso ajudar aquele cliente, como que a gente faz aquele fluxo funcionar, tá? Sempre o cliente passa pela estrutura padrão de comunicação da Marquesan, onde eu explico tudo para ele, mostro como é que funciona, deixo anotado, compartilho o Drive, mostro como é que funciona o Drive e assim a rotina mensal continua. Isso faz com que nada passe despercebido pela nossa equipe e mantenha a qualidade para os nossos clientes. Então, por exemplo, como eu já tenho uma estrutura básica, foi essa estrutura que eu passei para vocês, eu consigo cobrar da minha equipe todas as etapas, eu consigo passar segurança para o meu cliente de todas as etapas que estão sendo feitas antes mesmo dela começar a ser feita, e eu consigo manter a qualidade padrão da Marquesan. E uma das super dicas aqui é usar a agenda do Google. Gente, eu não sei como é que alguém vive sem a agenda do Google, de verdade. Em todas as reuniões, eu faço uma ata de reuniões ali para o cliente, com tudo que a gente conversou, e envio pelo e-mail. E como a gente utiliza o Google Drive para anexo dos documentos, essa ata de reuniões eu consigo salvar em uma pasta dentro do Google Drive. Então fazemos uma pastinha especial ali com todas as atas. Assim, a minha equipe, quando ela tem acesso ali
acesso às reuniões, inclusive, pelo que eu anotei, ela fica sabendo de todas as etapas que eu conversei com o cliente, tudo como é que está o fluxo daquele cliente especial. Esse é o fluxo das etapas dos nossos clientes que eles percorrem internamente dentro da Marquesan. Ter regras bem definidas do seu negócio, como qual será o formato de atendimento, quais serão os passo a passo que ele vai cumprir, quais são os itens mais importantes que tu quer que o cliente saiba. Assim, tu precisa ter isso, tá? Porque assim, como empresário, você consegue ter uma lógica em toda a sua construção. Consegue se organizar melhor, consegue ter mais facilidade para cobrar a equipe, até porque a própria equipe, sabendo sobre todos os passo a passos do processo, fica muito mais fácil para eles trabalharem também e tu, como gestora, cobrar a equipe do que precisa ser feito. E o mais importante é que o cliente fica infinitamente mais seguro, confiante, por saber todos os detalhes de cada etapa. Então imagina, tu chegar num lugar que tu não conhece o processo e tu mostrar para ele desde o primeiro momento. A gente faz assim, 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 assim. Vai ser essa etapa que a gente vai cumprir contigo aqui dentro. Ele já se sente infinitamente mais confiante e seguro sobre o que ele está fazendo ali dentro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o processo da jornada do cliente da Marquesan e que tenha servido de base para tu criar para dentro da tua empresa. Tu precisa ter dentro da tua empresa um processo padrão, porque tem muitos benefícios, tanto para ti, quanto para os teus clientes, quanto para a tua equipe, porque tu só consegue terceirizar e delegar as tuas tarefas se tu tiver tudo estruturado para conseguir passar o que tu realmente quer. Não deixem de me seguir nas redes Gabi M. Marquesan, no Insta e no Twitter. E se tu preferir, tu pode ouvir esse podcast no YouTube e já me conta o que tu tá achando dessa construção. Um beijo e até o próximo episódio!